Essa reflexão diz o seguinte: ninguém alcança nada sem ter que lutar, chorar às vezes. Os obstáculos vão surgir, a maldade vai tentar sabotar o seu caminho. E você terá duas opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus. Não tenha medo, tenha fé. E trazendo para a nossa realidade cristã, para a nossa caminhada, para a palavra de Deus, essa que é importante, lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 9, no verso 25, fala até sobre isso. Fala sobre alcançar, fala sobre uma competição, fala sobre a busca de uma coroa. E lá no 1 Coríntios, no seu capítulo 9, no verso 25, diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui o apóstolo Paulo ele falava sobre as competições, né, que aconteciam, os Jogos Olímpicos na antiga Grécia, e eles competiam em prol de uma coroa de louros, né? Era simbólico ali, aquela coroa que com o tempo ela iria se decompor por ser algo natural, né? Alguns até usavam como os mais importantes, não os competidores, algumas coroas até de ouro, né? Mas quando o apóstolo Paulo ele vem trazer isso para nós, ele vem falar um pouco a respeito disso. Aquele atleta, tanto o daquela época da Grécia, como os atletas que conhecemos hoje, né, os competidores, eles treinam um longo tempo, 8 horas, tem atletas que treinam 4, 6 horas, 8 horas, às vezes até 5 vezes por semana, com o objetivo de vencer, com o objetivo de ganhar uma medalha, com o objetivo de ganhar uma coroa, com o objetivo de vencer. Mas nós precisamos entender que a nossa competição nessa terra não é contra o nosso irmão em Cristo, não é contra o nosso patrão, não é contra alguém ou alguma coisa. Mas a nossa luta, a nossa competição, primeiramente é contra nós mesmos. Nós precisamos vencer muita coisa interna do que as externas. Porque se o que está interno em nós vence nas mínimas coisas, como assim, missionária Rosana? Vence como o sono. Muitas vezes o sono nos vence quando o Senhor nos chama para orar. Muitas vezes o mau humor, a vontade ou a preguiça nos vence de fazer algo simples que vai edificar a nossa vida com Deus. Quantas vezes nós colocamos metas, traçamos metas de um dia e quando chega exatamente neste dia a gente não faz nada do que a gente planejou. Então, quando nós fazemos isso, a gente mostra que isso precisa ser mudado em nós. Mas não é nesse sentido que eu quero falar com vocês. A respeito da mensagem que eu iniciei, você tem duas opções: prosseguir ou desistir. Os atletas, quando eles entram em uma competição, eles não entram com o pensamento de desistir. Eles entram com o pensamento de prosseguir e vencer. Nenhum atleta, por menor que ele seja, por menos preparado que ele esteja, ele vai entrar em qualquer competição achando que ele vai ficar em último lugar. Ele pode até pensar: eu não vou chegar em primeiro lugar, mas eu vou lutar até minhas últimas forças para chegar entre os 3. E quando eu estiver melhor preparado, eu vou lutar para o primeiro lugar. Mas ninguém entra pensando em ser o último. Pensa em estar entre os 3 melhores. E ainda existe aquele ousado que mesmo sem preparo possa pensar em estar em primeiro lugar. Mas a força que vai impulsionar ele a fazer isso possa fazer com que ele ganhe, sim. Mas não pode acontecer nada sem preparo. Aquele ali pode ser um azarão da vida. Mas voltando à mensagem anterior à palavra de Deus, ninguém alcança nada sem ter que lutar.
Então você tem que entender a sua luta, a minha luta, a nossa luta. A palavra de Deus diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas todo principado e potestade. Então até aí a gente já começa a entender. Vão haver levantes, vão haver momentos de lágrimas, vão haver momentos de dores, porque o inimigo o tempo inteiro, ele anda em derredor de nós buscando a quem ele possa tragar. Está escrito, se não estivesse escrito, dizer a missionária está falando, mas isso é bíblico. Então, se nós estivermos lutando por uma coroa incorruptível, isso também tem que estar nos nossos planos. É o tempo inteiro matando um urso e um leão espiritual. Não é um urso e um leão, a pessoa, meu vizinho, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Não, não é isso. É você buscar. E que coroa incorruptível é essa? Essa coroa incorruptível tem a ver com a salvação em Cristo Jesus, que ela precisa ser vivida e buscada com perseverança. E nessa batalha espiritual que muitos desistem. Muitos desistem no meio do caminho, abandonando a fé e correndo em busca da coroa de louros. Como assim, missionária? A coroa de louros é exatamente como eu falei que o apóstolo Paulo, quando ele fazia essa alusão aos atletas olímpicos, que eles competiam em prol daquela coroa corruptível, que era a coroa de louros, mas a coroa incorruptível é essa que tem a ver com a nossa salvação com o Senhor. Mas muitos deixam isso para quê? Eu posso até ser bem clara a falar, a buscar os afazeres desta terra. A missionária, mas o próprio Senhor disse que é do suor do trabalho das nossas mãos viveremos, sim. E é do suor do nosso rosto, sim. Ele disse isso, sim. É verdade. Eu não posso nem acrescentar nem tirar uma vírgula na palavra de Deus. Mas você não pode usar isso como justificativa para a sua vida. E é isso que muitas pessoas fazem. Quer justificar o seu erro, não vou nem dizer incapacidade, que eu acho muito pesado. Mas a preguiça espiritual nisso, de você, ou então você dizer assim, você justificar que você está simplesmente deixando de fazer as coisas espirituais e focando simplesmente nas coisas que você não vai poder levar. Quando você partir, como meu esposo fala, no caixão não tem gaveta. Mas a palavra do Senhor diz que eu comerei o melhor dessa terra, amém. Eu creio nisso. Mas disso você não pode fazer o lema de toda a sua vida. Você precisa entender que nós receberemos e teremos tudo aquilo de acordo com o nosso esforço, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Mas a gente não pode fazer isso de via de regra, porque muitas das vezes a gente se acumula juntando coisas nessa terra que o Senhor diz: não precisava você juntar nada porque eu te daria. Assim, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Eu amo esse Deus que eu sirvo. Quando o Senhor fala que nem os lírios do campo, nem as aves no céu, gente, eles não semeiam nem cegam e o Senhor deixa de alimentá-los. O Senhor deixa de dar beleza a eles. Imagine nós que somos filhos. E muitas das vezes a gente não entende isso, a gente acha que ter riqueza é bênção de Deus. Não estou falando que não seja, mas não precisa ser a única coisa que você faça durante a sua vida. Quantas pessoas, quantas histórias, quantos grandes homens de negócio que a gente conhece hoje, que passava 12, 15 horas trabalhando e não viu os filhos crescerem. Os filhos hoje usufruem de uma herança de um pai ausente, vivo, mas ausente. Será que esse era o projeto de Deus para este homem ou para esta família? É isso que a gente precisa entender. Porque muitas das vezes nós buscamos tanto aqui na terra e esquecemos que nós precisamos buscar mais daquilo que não é corruptível. A gente precisa juntar nosso tesouro lá no céu. Missionária, a senhora fala isso porque a senhora não tem posses, não tem empresa, não tem carro. Sim, mas se eu tivesse, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe até onde Ele pode ir conosco. O Senhor sabe o que Ele pode colocar em nossas mãos e até onde nós não vamos nos corromper. Nós precisamos entender isso. Muitas das vezes alguns criticam, apenas não ouvem
uma palavra vinda do trono de Deus e toma como algo pessoal, como se fosse uma ofensa. Não, para com isso. Desarma seu coração. Deus pode estar falando com você agora e você simplesmente ignorando porque você está achando que é algo pessoal. E possa ser sim pessoal de Deus com você, não de mim para você. Então, que essa decisão da sua vida seja em prosseguir e não desistir. As dificuldades virão, as tormentas virão, os obstáculos virão. Porém, se você tem um foco, você tem um objetivo, lembre que no Senhor você é mais que vencedor. Ah, mas eu tropecei e caí, não consigo levantar. Respira. Pensa, peça ajuda. Senhor, eu não consigo. Me ajude. Me dê um auxílio para que eu possa caminhar, já que eu não posso correr em tua direção, mas que eu possa caminhar em direção a essa coroa incorruptível. A Bíblia lá nos relata, lá no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no verso 8, que a salvação é pela graça. Ela não depende do nosso esforço. Como nos Jogos Olímpicos depende do próprio atleta e de seus esforços, a nossa vitória está em Cristo, que recebeu a coroa de espinhos, como diz lá no livro de Mateus 27, 29. Para nos dar a coroa incorruptível. Que coroa incorruptível é essa? A salvação foi pelo mérito de Jesus e não pelo nosso. As boas novas de salvação para aqueles que Deus tem vocacionado é que esta coroa já está garantida e Deus vai dar as condições necessárias para que seus filhos cheguem vitoriosos no céu. Pois aquele que começou, como diz lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ainda as escrituras afirmam o seguinte, lá em Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão percebendo tudo o que o Senhor ele já nos proporcionou? Tudo isso vem do Senhor, não é mérito nosso, não são os nossos esforços nem as nossas obras, mas por um sacrifício que foi feito por mim e por você e pelos seus que ainda não servem a Deus. Portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olhe para isso. Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E busque a santificação e a consagração nesta carreira cristã, chegando ao final dizendo as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Lá no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 4, verso 7 e verso 8. Eu espero que você entenda que as lutas virão, os obstáculos virão, o choro pode vir sim, a maldade pode tentar sabotar o seu caminho, mas você vai ter que ter essas duas opções o tempo inteiro, vai bater a sua porta, prosseguir ou desistir. A voz que estiver mais alta no seu coração vai ser a que vai vencer. E eu espero que esteja a de prosseguir, mas não prosseguir com as forças dos seus braços, mas prosseguir em busca da coroa incorruptível, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém?